Pastor Davi Baeta Mota, ele serviu ao Senhor alguns anos, trabalhando no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, naquela área. Teve um ministério muito abençoado. Depois o Senhor o levou para Itaperuna, ali no Rio de Janeiro, Itaperuna, e realizou um grande, abençoado ministério. Aí o Senhor disse: olha, você vai sair de Itaperuna e você vai para a Igreja Batista em Moça Bonita, no bairro do Rio de Janeiro, chamado ali de Padre Miguel. Eu estive na igreja dele pregando, agora em julho passado, uma igreja muito grande, mais de 1000 membros. E ali naquela igreja, um ministério muito interessante, que eu não sei se é a única igreja no Brasil que tem, acho que é a única igreja no Brasil que tem esse ministério. Nem outra denominação tem. A igreja dele tem uma capela mortuária, ao lado do templo, que serve toda a comunidade. Então, quando alguém falece, não é da igreja, a igreja abre as portas, recebe aquela pessoa, os familiares, e a igreja dá toda a cobertura, todo o apoio. Depois, eles convidam aquelas pessoas, elas vêm à igreja, a igreja evangeliza. Então, através desse ministério, eles têm alcançado todo aquele bairro, porque a igreja é antiga. Mas imagine algo assim, um serviço social tão abençoado prestado pela igreja. E este homem aqui, ele muitas vezes ele tem que conversar com... Pastor Baeta já esteve em nossa igreja. Não sei quantos irmãos se lembram quando ele esteve a última vez aqui, e os que não se lembram porque a memória está fraca. Mas ele esteve aqui conosco uns 2 anos atrás. E agora que Deus o abençoe na entrega. Queridos, que Deus nos abençoe ainda mais nessa manhã tão bonita, apesar da chuva. Aliás, por causa da chuva, ela se tornou mais bonita, mais significativa ainda, o que prenuncia que Deus tem chuvas de bênçãos também para derramar sobre nós, sobre todos nós, amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ebenezer, da sua esposa Margarete. A gente tem estado juntos esses dias, desde terça-feira passada, estamos aqui dando uma boa despesa para eles, mas eles falaram que geralmente quando o pastor vem à igreja, depois a igreja cobre as despesas, assim, dá uma ajuda ao pastor, uns $5.000 aí que ajuda a ele, né, as despesas que o visitante, né, dá a ele. Mas ele esteve na nossa igreja há coisa de 2 meses também, e nos abençoou muito lá, na PIB de Moça Bonita, uma igreja extremamente amável, carinhosa, uma igreja num bairro bastante pobre, né, do Rio de Janeiro, região de Padre Miguel, Realengo, Bangu, uma região bem pobre. E ele esteve lá e a igreja se agradou tremendamente dele. E eu pessoalmente não tinha nenhuma dúvida quanto a isso, né? Mas é bom quando isso acontece. Lá a gente quase não realiza conferências, e quando realiza, pega geralmente domingo e segunda-feira, porque se o orador ganha o pessoal no domingo, o pessoal vem na segunda. Se não ganha o pessoal no domingo, o pessoal não volta na segunda. E ele foi lá no domingo com o jeito dele, a maneira de ser, a serelepe no púlpito, não é? Elétrica no púlpito, para lá e para cá, a minha garotada, os meus adolescentes, jovens, mas gostaram demais do jeito. Na segunda-feira, a igreja estava muito alegre, muito feliz lá, e compareceu um grande número, não foi, pastor? Na segunda-feira, que é um dia normal, um dia de trabalho normal, e a minha igreja, alguns conhecem a região suburbana do Rio em relação ao centro, é uma distância grande e trânsito pesado. Mesmo assim, muita gente na segunda-feira encheu a parte principal do nosso santuário, e uma parte também, nós temos um anexo, e Deus nos abençoou muito. Obrigado, pastor, por sua presença lá. Obrigado, igreja, por ter cedido, né, o seu pastor para estar conosco. E quero reafirmar que esses dias têm sido muito gostosos, muito bons. Margarete, com seu senso de alegria, de humor, e acho que eu nunca tinha ouvido uma mulher de pastor contar tanto caso. Ela fez a gente rir aos cântaros aí quando a gente veio de São Marcos, né? A gente passou um dia lá em São Marcos, e que tão bom, que comunhão, coisa tão boa. A gente está muito feliz, pastor, muito feliz. Pode chamar para ficar mais dias que eu fico, se você quiser. Também eu penso, aliás, não penso, tenho certeza que a igreja esteve orando, né, e a meu favor. Eu creio que o pastor compartilhou alguns problemas de saúde que vem enfrentando nesses últimos 3 anos,
e depois, durante o sermão, eu falo um pouquinho, mas eu agradeço aos irmãos que estiveram orando, intercedendo a Deus. Há 2 anos, quando eu estive aqui, eu trouxe um exemplar de um livrinho que eu tinha escrito e recebi um e-mail. Não sei se a pessoa que passou o e-mail está aqui dizendo como Deus abençoou através da leitura do livrinho que escrevi, um livretinho muito simplesinho para você ler numa sentada só. Viver é uma arte, aprendendo a superar as fronteiras da mente. E recebi um e-mail depois de uma pessoa aqui da igreja se identificando, que tinha lido o livro e dado a sua palavra de reconhecimento. Também eu louvo a Deus por este fato. Queridos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 36, no verso número 4. Um texto conhecido, um texto bonito. Eu quero pensar um pouquinho sobre esse texto, 36, 4, do livro de Isaías. E interessante como Deus faz as coisas acontecerem. Praticamente todos os cânticos, todos os cânticos que vocês entoaram convergiram para esse momento, pastor, de reflexão. Em especial, todos convergiram, em especial o cântico Rompendo em Fé. Porque, na verdade, quando a igreja não faz uma ordem de culto por fazer, quando uma equipe escolhe os cânticos, não porque quer escolher, mas porque pede orientação de Deus, Deus faz isso. Deus converge, Deus faz com que a coisa tenha um senso de unidade. E esse texto, capítulo 36 do livro do profeta Isaías, o verso número 4, nos diz assim: Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que te estribas? Outras versões falam que confiança é esta que tu manifestas. Primeiramente, deixe-me apenas contextualizar o texto para a gente ter mais ou menos uma ideia. Era uma época de guerra, de lutas. Os impérios se sucediam mundialmente. Nós estamos aqui há muitos anos antes de Cristo. E nesta época o Império Assírio, que segundo os historiadores era o império mais cruel, foi o império mais cruel que se levantou no mundo. Ele dominou toda a região que vai desde o chamado Golfo Pérsico, uma região chamada antigamente de Crescente Fértil, que foi o berço da civilização mundial. E desde o Golfo da Pérsia, você imagina que está aqui, e o Egito está aqui, toda essa região, todos esses povos, o rio Tigre, o rio Eufrates estão mais ou menos por aqui, o Egito cá embaixo, toda essa região fora dominada pelo império, pelo Império Assírio, pelos assírios, que tornaram-se então um império. E eles eram muito violentos, eles eram cruéis. Na época de guerra, na época em que eles lutavam para dominar outros povos, havia cidades fortes que se rendiam sem fazer sem ameaçar, chegavam simplesmente, aceitavam as imposições, pagavam os tributos e não queriam nem lutar, porque eles eram muito violentos. Segundo os historiadores, aproximadamente 500 anos os assírios estiveram no poder. Imaginem, meio milênio. Eles estiveram comandando toda essa região, desde da Babilônia, bem primitiva, os povos indo-arianos, enfim, havia todo aquele contexto, havia um domínio assírio. E houve uma guerra, e os povos da região próxima ao Egito queriam se levantar contra o domínio dos assírios. Então os assírios, com Senaqueribe, nessa ocasião, mandam os seus exércitos para pacificar toda aquela região. E praticamente um cabeça de chave ali seria Jerusalém. Esse mais ou menos é um cenário histórico. Deixe-me pensar um pouquinho no cenário imediato. Pastor, eu não tenho uma noção muito grande aqui dos Estados Unidos, geograficamente, mas pense numa cidade pequena, e pense em todos os estados que compõem os Estados Unidos mandarem seus exércitos para lutar contra aquela cidade pequena. Imagine esse quadro grande aqui na frente, coloque uma pontinha de uma outra cor ali,
e imagine o Império Assírio e aquela pontinha ali sendo Judá, sendo Jerusalém. Dá para ter mais ou menos uma ideia, uma noção da desigualdade. Nesse contexto, os assírios podiam chegar para Judá, para Jerusalém, e num piscar de olhos, acabar com Jerusalém, acabar com a cidade, acabar com Judá como um todo, e a capital, Jerusalém. Mas alguma coisa surpreendeu a eles. E exatamente o verso número 4 nos fala a respeito disso. O rei da Síria, você pode olhar o versículo, por exemplo, que quando o Rabsaque, que era um título, o título de um comandante, comandante de um chefe dos exércitos da Síria, ele vai até o rei Ezequias, que era o rei de Judá. Você vê que o texto, o mensageiro do rei Senaqueribe não fala rei Ezequias, ele fala Ezequias. Mas quando ele fala do rei da Síria, ele fala, assim diz o supremo ou o sumo rei da Síria. Ele menospreza Ezequias, o rei Ezequias, não chamando de rei, não dando a ele um título de rei, e superestima o rei da Síria. Mas havia alguma coisa a mais, e ele pergunta, que tipo de confiança é esta que você manifesta? Depois os irmãos leiam o texto como um todo, capítulo 36, capítulo 37, até o capítulo 38, leiam depois. Eu imagino que talvez já tenham, o pastor tem um conhecimento profundo da palavra do Senhor, já deve ter exposto em algumas ocasiões essa história para os irmãos. Mas é interessante observar que alguma coisa surpreendeu todo aquele poderio, 185 mil soldados, 185 mil para lutar contra uma cidade que eles poderiam fechar os muros, não deixar entrar suprimentos, e as pessoas morreriam de fome na cidade com aí uns 20, 30 dias, e eles nem precisariam lutar. Mas alguma coisa surpreendeu a eles. E o Senaqueribe, o rei Senaqueribe, manda o seu mensageiro, o seu comandante-chefe, e ele pergunta, que tipo de confiança é esta que você manifesta? Eu fiz algumas perguntas e fiz algumas aplicações dessa pergunta para mim, para a minha vida. Em especial, nesses últimos 3 anos, desde 2008, eu enfrento uma luta tremenda contra o câncer. São 3 anos e 3 grandes cirurgias, uma cirurgia intestinal, 2 cirurgias de fígado, e uma aconteceu agora no dia 28 de fevereiro desse ano. E você olha para mim, depois de tantas quimioterapias que fiz, você pode até perguntar não é verdade o que ele pode estar falando, porque fisicamente você não demonstra o que está acontecendo aí. Esse texto me fala muito, pastor, fala muito a minha experiência de vida. E eu fiz algumas perguntas a ele. A minha primeira pergunta foi essa, que tipo de fé impactou o rei da Síria, a ponto dele mandar mensageiros a Jerusalém e perguntar a respeito disso, tentando intimidar, mas perguntando a respeito disso. E me veio à mente assim um tipo, por exemplo, seria uma fé psicológica. Quando eu era garoto, eu me lembro disso com muita clareza, já faz bastante tempo isso. Nós entramos na área, num pedaço de terra de um senhor que ele plantava cana de açúcar, tinha laranjas. Então eu e um grupo de colegas, garotos, adolescentes, pré-adolescentes, nós entramos na área para pegar laranja e pegar cana dele. E de repente nós escutamos um grito, quem está aí? Isso era assim, mais ou menos 6 para 7 horas da noite, já estava escurecendo lá no Brasil, e escutamos um estampido de um tiro. Pá! Ele pegou a espingarda dele e deu um tiro para o alto. Você não acredita, nem eu acredito. Tinha um buraquinhozinho assim na cerca. Eu acho que passaram 4 ao mesmo tempo naquele buraco. Outros colegas pularam aquela cerca alta, não sei como, sabe aquele negócio daquele impulso imediato que dá e que você consegue fazer determinadas coisas que você sequer imagina que poderia fazer. Aí eu perguntei, seria esse tipo de fé que Ezequias estava tomado?
Uma fé psicológica, ele fala assim, não, nesse momento eu vou vencer, e vou vencer mesmo, está acabado, e isso vai acontecer, eu vou sair daqui, e a coisa vai acontecer. Seria isso, esse tipo de fé circunstancial. Seria uma fé, eu perguntei a mim mesmo, baseada no passado? Não. O Deus que agiu no passado, de repente ele pode agir hoje também. Será que era uma fé baseada na experiência de outras tão somente? E eu cheguei a uma conclusão que não foi isso. Não é uma fé psicológica, não é uma fé baseada na experiência de outras pessoas. Eu chamaria essa fé, essa confiança de Ezequias, de uma fé individual, eu diria pessoal e ao mesmo tempo sobrenatural. Eu estou dizendo individual, sua. Pessoal, porque é baseada na sua experiência, na experiência hoje com Deus, e sobrenatural, por que razão? Aí nós começamos a pensar um pouquinho no que vocês começaram a cantar aqui, ou, aliás, perdão, que vocês cantaram aqui, e que nesse meu sermão, na verdade, ela se aplica perfeitamente. A verdadeira fé, essa fé transcendente, essa fé que Ezequias manifestou, é aquela fé que me leva a acreditar além do que os meus olhos veem. E isso é bíblico, porque aquilo que os meus olhos veem, eu não posso caracterizar como fé. A fé, ela vai além do que os meus olhos podem ver, é acreditar a despeito das circunstâncias. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso número 1, nos diz o quê? O que ele nos fala? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque aquilo que eu vejo eu não posso caracterizar como fé. Eu vou dar uma oferta, eu estou com 20 reais aqui, eu vou fazer um desafio, perdão, 20 reais, estou com 20 dólares, se eu tivesse 20 dólares aqui, pastor, eu estava abençoado hoje. Eu estou com 20, não, eu vou falar para Deus o seguinte, Deus, eu vou dar 100, eu não tenho 100, mas eu vou dar. Você entende? Eu não tenho, mas eu vou dar. É isso, eu falei financeiramente aqui, apenas para ilustrar, mas a ideia é de você crer a despeito das circunstâncias. Acreditar a despeito das circunstâncias, é o que nós cantamos aqui, é romper com as circunstâncias, é ir além das circunstâncias, além daquilo que está diante dos seus olhos. O que Ezequias tinha diante dos seus olhos? 185 mil, aliás, mais de 185 mil, mais, era muito mais, mas o livro de Jeremias nos fala de 185 mil, 185 mil guerrilheiros. O que ele tinha diante dos olhos? Cidades como Amate, Arpade e outras cidades que se entregavam integralmente sem resistir ao exército da Síria. Mas Ezequias diz, não, nós vamos resistir. Porque essa guerra, essa batalha, eles não estão desafiando o povo de Israel, eles estão desafiando o povo de Deus. Eles estão desafiando o próprio Deus, e as circunstâncias não vão nos impedir de acreditar que Deus pode fazer um grande milagre aqui. Na última cirurgia que fiz, primeira intestinal, quando eu achava que estava tudo tão bem, quase 2 anos, que era o período crítico, aí aparece uma série de lesões no fígado, uma série de lesões. Isso me leva a uma cirurgia. 10 meses depois, de novo no exame de imagens, aparecem mais 2 lesões no fígado e o médico fala, vamos para a cirurgia de novo. Aí eu pensei, dessa vez eu vou para o eterno, dessa vez eu subo. Minha esposa vai ficar tão infeliz sem mim aqui nesse mundo, muito triste, mas dessa vez eu subo, dessa vez não tem jeito não, é muito complicado. Eu me lembro assim que à noite, depois da cirurgia, foi numa segunda-feira, eu acordei, aí vi assim, aquela de gente de branco, todo mundo andando devagarzinho, falando, falei, Deus, eu estou na antessala do céu, eu não sei se existe isso, mas na minha cabeça, né, eu estou na antessala do céu, né? Daqui a pouco daqui a pouco o Senhor vai abrir as portas ali,
eu vou entrar, carregado assim por uns anjos. Aí vem uma moça, toda de branco, uma morena, uma escura. Eu falei, oh, Deus mandou um Black Angel ao meu encontro. Ela vem, chega perto de mim, me dá um beijo na testa. Eu falei, oh, que chegada boa no céu, Senhor. Aí ela fala, você é o pastor Baeta? Aí eu, caiu a ficha. Porque lá no céu ninguém vai me chamar de pastor Baeta. Lá eu vou ter outro nome, não sei como é que vai ser. A Bíblia me diz que eu vou ter um novo nome. Mas ela falou, porque eu li no prontuário o seu nome, eu conheci e tal, eu vou tomar conta de você aqui essa noite, papapá, aquela coisa toda. Mas é uma coisa interessante, fora isso, é um momento de entrega a Deus. É um momento em que você às vezes começa a questionar sobre vida, sobre morte, sobre padecimentos. Você começa a questionar aquilo que está diante dos olhos. Deus, por que o Senhor não mandou um câncer para um bandido danado daqueles que estão matando, acontecendo aí? O Senhor deixa acontecer com uma pessoa que pelo menos tenta acertar as coisas. Mas de repente você larga tudo isso de lado, tudo isso que está diante dos olhos, e se entrega, e se lança nos braços de Deus. Que confiança é esta que você manifesta? Você pode dizer que é uma confiança de entrega. É uma confiança onde você vai além das circunstâncias, onde você vai além daquilo que está nos seus olhos. Eu diria também que essa confiança, olhando para o texto, é uma confiança que me leva a persistir. Me leva a persistir. Me leva a não desanimar. Mais uma vez, eu falo para você que Deus tem me dado muitas experiências, e agora mesmo, tem 2 semanas, eu recebi 2 contatos pela internet, um pelo Facebook, outro um e-mail que recebi, de 2 pessoas muito ligadas, assim, mais ou menos ligadas a mim, e todas as 2 tiveram manifestações de câncer recentemente. Liguei para ambas, ministrei a elas, e eu disse para elas, não desistam, não se entreguem, não permitam que os momentos, as circunstâncias, por mais adversas que sejam, porque na verdade quem sofre de uma doença como eu sofro, e talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, ou com pessoas próximas, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é, nossa vida está acabando, nossa vida está chegando ao fim, porque a nossa vontade de continuar a viver, não é verdade? A minha vontade de querer ficar vivo, o Paulo falou isso, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se eu ficar aqui e produzir mais alguns frutos, cara, eu quero continuar aqui, mesmo preso, mesmo em cadeia, eu quero continuar mais um tempo aqui. Então, eu disse para essas pessoas, não desistam, não se entreguem, não permitam que as circunstâncias sejam mais importantes do que a sua fé em Deus. E eu tenho orado por eles, orado com eles também, não somente por eles, mas com eles também, por uma razão. Porque para mim, a minha doença tem me feito me aproximar muito de Deus. Tem me humanizado muito no meu relacionamento com o Senhor, no meu relacionamento com Deus. A fé que não me leva a parar. 1 mês depois de cada cirurgia, eu já estava no púlpito da minha igreja pregando. 1 mês. Cirurgia de grande porte. Eu estou com o meu iPad ali no carro, depois eu posso lhe mostrar algumas fotos que tirei. Estava pregando. Antes de viajar para cá, para os Estados Unidos, eu fiz 3 conferências seguidas lá no Brasil, em estados diferentes. E cada uma delas, eu falo para Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixa parar, não me deixa desistir. Se você está fazendo alguma coisa para Deus, não desista. Se você está envolvido na área da música, onde o diabo tenta de uma maneira violenta, não desista. Se você está envolvido no ministério de oração da igreja, não desista, não pare. Se você está envolvido no ministério de evangelismo, não tem uma pessoa da igreja que vá com você, vá sozinho, não desista. Deus tem pelo menos uma pessoa que vai ser alcançada por sua palavra. Eu já pastoreei igrejas onde íamos para o culto, apenas praticamente eu, Rosângela, e as filhas ainda não eram nascidas, e a gente não desistia, a gente tinha que estar lá.
E pouco a pouco as pessoas começaram a aparecer, e foram aparecendo, e foram, não é, chegando, e de repente Deus nos abençoou, e a igreja começa a desenvolver, começa a crescer. Não desista. Se Israel desistisse diante dos assírios, nós não teríamos esse legado que nós temos aqui. Não teríamos esse legado que nós temos aqui. Essa bênção que nós temos aqui. Que confiança é esta que você manifesta? Acredite a despeito das circunstâncias. Não desista. Fé pessoal, baseada em fatos pessoais, sua, individual, transcendente, sobrenatural do seu relacionamento com Deus. E eu finalizo essa minha palavra pensando em alguns efeitos. Alguns efeitos. Como é que você cantou? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Como Ezequias cresceu. Cresceu um pouco mais. Cresceu no seu relacionamento com Deus. É uma questão da gente parar um pouquinho e olhar para trás. Parar um pouquinho e olhar para trás. Como é que você está hoje em relação ao momento em que você entregou sua vida a Jesus? Não sei quantos anos tem. Se você não cresceu, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Se você cresceu, glórias a Deus. Se você está a mesma coisa nesse tempo todo. Eu me lembro de um pastor que contou, que talvez o Benésio já tenha contado aqui na igreja, essa história. Um camarada que era muito problemático na igreja. E um dia chegou lá o pastor, um novo pastor, e aquele irmão sempre queria proeminência na igreja, falou para o pastor, você não está me dando a devida atenção. Eu sou crente há 40 anos. O pastor falou, não, senhor. O senhor é crente há um ano que se repete 40 vezes. Porque quem é crente há 40 anos, cresce 40 anos. Cresce 40 anos. Não deixa de abençoar vidas em 40 anos. Agora, se você é a mesma coisinha, presa àquelas tradições, presa àquelas ideias, quer atrapalhar o pastor, você é melhor do que o pastor. Tinha um camarada na minha igreja, contei para a Benésio sobre isso, o camarada era um executivo de uma empresa. E ele achava que ele deveria me ensinar a ser pastor. E eu não tenho problema nenhum com pessoas que queiram me abençoar, me ajudar, me dando informações. E uma vez eu chamei no canto com muita humildade. Olhe para mim, vocês não veem uma pessoa mais humilde nesse mundo do que eu. Eu sou extremamente humilde. E eu chamei aquele irmão com toda a humildade e disse para ele, meu irmão, eu quando vou no seu escritório, eu fico lhe ensinando a ser administrador, a como gerenciar banco, a como fazer isso ou fazer aquilo. Não. Então, aqui na igreja, Deus me preparou para ministrar a igreja. Se você quiser me abençoar, me ajude. Me dê umas sugestões, mas querer determinar o que eu faço, o que eu não faço, eu vou ter problemas. Porque se eu tiver que ouvir você, ouvir o outro irmão, ouvir o outro, eu vou ter uma série de dificuldades. Eu preciso ouvir só uma pessoa, que é o meu Deus, para conduzir você. Foi por isso que Deus colocou o Ebenezer aqui, para conduzir vocês, para conduzir a igreja ao encontro de Deus, a fazê-los crescer. Então, essa fé me faz crescer um pouco mais. Quando eu exercito essa fé no Senhor, eu vou sendo robustecido. Eu estou lendo um sermão de John Piper. O sermão fala sobre Cristo e o câncer. E tem uma parte do seu sermão que ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte: nós devemos buscar uma fé que robustece e uma graça que abastece. É verdade. Cada vez que eu exercito a minha confiança em Deus, eu vou sendo fortalecido na minha vida com Deus. Eu não tenho que provar nada para ninguém, mas as pessoas vão olhar para mim e elas vão ver que há alguma coisa diferente. Finalizando, quando eu exercito a minha fé confiante no Senhor, esta fé individual, baseada em fatos pessoais do meu relacionamento com Deus, a minha vida é uma vida de vitória plena. A Bíblia nos diz, olha para mim, capítulo 38 desse mesmo livro, ela me diz que sem que Israel levantasse uma sequer arma, preste atenção,
sem que Israel levantasse uma arma sequer. Depois que Isaías orou, Ezequias se submeteu, sem levantar uma arma, Deus visitou o acampamento dos assírios. Deus mandou uma peste sobre os assírios. E 185 mil assírios morreram sem que Israel levantasse uma arma. Eu tenho um Deus que batalha por mim. Amém? Eu tenho um Deus que luta por mim. Por isso, eu vou rompendo em fé. Eu tenho um Deus que luta por mim. Por isso, eu tenho uma doença, mas não estou doente. Essa foi uma matéria que eu escrevi. Tenho uma doença, mas não estou doente. Eu li, aqui nos Estados Unidos também, alguém que escreveu algo. Eu tenho Alzheimer, mas o Alzheimer não vai me dominar. É essa a ideia. Eu tenho uma doença. Ela é circunstancial, mas ela não faz adoecer, porque o Deus que está comigo é infinitamente maior do que a doença que tenho. E a minha oração a Ele é o seguinte: Deus, instrumentalize essa doença, para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Use-a como instrumento para a glorificação do Teu nome. A minha pergunta final é, se nós perguntássemos hoje a você, que confiança é esta que você manifesta? Qual seria a sua resposta diante de Deus? É a sua resposta. Não precisa ouvi-la, mas Deus desejaria ouvi-la. Então fale para Ele: Deus, essa é a confiança que eu tenho. Essa é a confiança que eu preciso ter, porque ainda não cheguei nesse nível. Ou Deus, essa é a confiança que eu tenho. Glorifique a Deus. Ele vai abençoar e vai lutar por você. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos que querem orar neste momento, colocando a sua confiança no Senhor, dizendo: Senhor, realmente eu preciso depositar a minha confiança em Ti. Vem aqui junto com o pastor Baeta. Você ouviu? Deus falou o seu coração. Vem orar agora. Diga: pastor, eu também quero colocar a minha confiança. Você sabe o que você precisa, eu sei o que eu preciso. É um momento seu de Deus. Eu não disse nada a respeito da saúde do pastor. Eu queria que ele ficasse à vontade. Mas este homem tem enfrentado uma batalha. Mas em tudo e por tudo Deus tem sido vitorioso através da vida dele. E em nada ele está desanimado. Quem prega como ele acabou de pregar e compartilha um sermão que ele acabou de compartilhar, realmente não parece que está doente. E não está, como ele disse. Tenho uma doença, mas não estou doente. Porque o Senhor, como diz a Bíblia, é Ele quem perdoa todas as tuas enfermidades. Salmo 103, e que sara todas as suas enfermidades. Amém. Pastor Baeta, eu queria que o irmão orasse por essas pessoas que estão aqui à frente. Chega aqui mais perto, aqui, irmão. Pastor Baeta, o irmão vai orar, pedindo a bênção do Senhor sobre essas pessoas. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o Teu nome, porque nesse mundo cheio de crises, nesse mundo implacável, ó Deus, para com todos nós, independente de sermos cristãos ou não, porque nesse mundo nós podemos confiar no Deus e confiar além das circunstâncias. Nós podemos dizer, ó Deus, como disse o profeta Abacuque: não olhamos circunstâncias, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja animais nos currais, nós continuaremos a fazer menção do nome do Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã podemos manifestar a nossa confiança no Senhor. Amém. Podemos manifestar a nossa fé autêntica, genuína, verdadeira no Senhor. Fé que impacta, ó Deus, os inimigos. Fé que impacta o mundo. Fé que surpreende, ó Deus, as pessoas nas suas incredulidades. Elas não podem, ó Deus, e não sabem o que acontece conosco. Mas nós sabemos, porque a nossa confiança está posta no Senhor. Por isso, ó Deus, nessa confiança eu intercedo agora pelos Teus filhos que estão aqui à frente. Rogo a Deus, Tu que conheces as necessidades individuais, eu rogo em nome de Jesus que nesta hora as Tuas mãos estejam postas, abertas e derramando bênção sobre a vida dos Teus filhos, atendendo-os, ó Deus, nas suas necessidades, atendendo-os nas suas solicitações. Eu tenho certeza, ó Deus, que hoje é um divisor de água na vida de alguém.
é uma mudança de vida na área, ó Deus, de necessidade individual de cada um. Amém. Então, eu te agradeço por este momento, agradeço pela vida do Ebenezer, agradeço a Deus pela vida da Margarete, dos seus filhos, louvo o Senhor por eles, rogo Amém. Que o Senhor continue a abençoá-los rica e abundantemente, e que os teus filhos todos saiam daqui revigorados nesta fé que nos faz romper as dificuldades e nos faz crescer a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Eu queria que os irmãos estendessem a mão sobre o pastor Baeta e dissessem a ele: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor o cure dessa enfermidade, para a glória do seu nome. Como igreja, nós oramos pelo irmão e colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, viu? Deus abençoe.